Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Sintam o cheiro do couro. Vocês já sabem onde estamos. Estou eu e Adilson Avelino para esse último terço das aventuras dos irmãos Winchester. Essa ideia que era para ter terminado nessa temporada, tudo se criou para ter 5 temporadas. É a fase final do Eric Kripke, é uma fase épica, tem muita coisa para acontecer. E você, claro, é nosso convidado para vir para o banco de trás do Impala, porque eu e o Adilson alternamos o volante e a escolha da trilha sonora. Então, o seu lugar de honra é no banco de trás do Impala. Nada de chutar o banco, nada de puxar o cabelo do tio. Nada de xingar o coleguinha. E vamos nós, 5ª temporada de Supernatural. O tio Lu saiu. Ele tá aí perambulando. A jaula quebrou. E agora José. Lembrando que como é a última temporada original, a última temporada canônica, né? Depois o Times Money fez a coisa crescer de forma desorganizada, desordenada. Mas no frigir dos ovos tudo acabou dando certo. Vocês continuam com todas as referências musicais. Então as músicas continuam sendo um personagem importante. E o primeiro episódio dessa temporada, falando de música, não poderia ser outro, porque é uma referência direta a Rolling Stones, que é o Sympathy for the Devil. E aí eu convido o meu amigo Adilson Avelino para se apresentar, para assumir o volante e já colocar para a gente o que foi esse começo conturbado da última temporada, último episódio da 5ª temporada. E aí, Adilson? Boa noite, galera. Boa noite, Orso. Obrigado por me receber aqui mais uma vez para esse final de primeiro terço, né, das 15 temporadas. E realmente, se você assistir a série até aqui, na quinta temporada, pensando em que essa é a última temporada, ela tem um gostinho diferente de fato. Foi Sim. assim que eu assisti na época, né, Aham. achando que era, porque era o que nós tínhamos de Previsão, né? notícia da série, né, da série que ela seria em 5 temporadas, e depois ela foi anunciada como uma renovação para a sexta temporada, e aí assim consecutivamente. Aí eu acho que no Mas até lugar do Creep, que complementando já o que você vai falar, eu acho que no lugar do Creep que veio o Sr. Siriqueijo, né? Eu gosto de dinheiro. E aí eles acabaram. Exato. Eles viram ali um produto que estava dando certo e a indústria pensou, por que acabar aqui, né? Se está dando certo, né? Mas a gente vai chegar lá, né? Vamos curtir essa primeira temporada aqui. Galera que não assistiu as demais, está pegando esse vídeo aqui como primeiro. Fizemos já da primeira, segunda, terceira e quarta temporada. Então, bom você pegar e ir lá das primeiras paradas no nosso Sim. Impala antes de vir para cá. Mas vai por conta e risco. Se você quer continuar por aqui a partir daí, fica aí depois o convite para você retomar desde a primeira temporada com a Exatamente. E gente lá. lembrando que com certeza vão ter spoilers, tá? A série está comemorando 20 anos. Se você não assistiu, você viveu errado até hoje, aproveite que ela está disponível em vários catálogos de streaming de forma completa, com dual áudio em alta qualidade. Então embarque no Impala, aproveite para revisitar a série, aproveite para vir dividir com a gente como foi para você também fazer parte do universo dos irmãos Winchester. Mas e aí, Adilson? Sympathy for the Devil? Vamos lá, vamos engatar a primeira marcha aqui, dar a partida no Impala, engatar a primeira e bora, né? Esse Sympathy for the Devil, como o Rodrigo já colocou, é uma referência direta à música dos Rolling Stones, né? Simpatia pelo Diabo. Se você não conhece a música, recomendo você procurar. Sim, Inclusive tem uma versão do Guns N' Roses que eu considero melhor do que a original, e eu gosto da sim. original. Mas procura lá, do Guns ou do Rolling Stones, essa música vocês vão gostar pra caramba. E essa música realmente faz jus a termos esse título como homenagem, né? Então nós temos aí, agora, com a libertação, no final da quarta temporada, do Tio Lu, como gosta de chamar o Orso. Ah, não. Por aqui ele é ah, chamado de Tio Lu. Exatamente. Essa libertação do Tio Lu, ele é muito, assim, ele traz bastante conflito, mais conflito ainda para os Winchester. A gente pensa que eles vão só enfrentar o cara, e não, a gente vai descobrindo ao longo aqui, a gente vai falando sobre isso, que isso envolve eles mais do que eles imaginavam, aliás, mais do que o Castiel ou qualquer outro anjo imaginasse, né? E isso é uma coisa bem bacana de por que que eles ainda estão ali, né?
tem um porquê, a gente vai falando disso logo menos. Mas, por enquanto, o descortinar da libertação dele, da saída dele da jaula, é que agora temos aí um claro. Como fala? Uma guerra, né? Uma guerra muito clara entre céu e inferno. Ponto, né? Não vai parar por Exatamente, aí, mas o Adilson. É descortinar é bem isso isso, né? mesmo. Isso por si só já é muito grande, né? Mas não para por aí. Então a gente tem ali o Lucifer, que acaba de ser libertado, né? O Sam e o Dean tentando escapar, né, uma igreja que estava ali cercada, né? E o Bob é possuído e o Castiel simplesmente desaparece. Então é meio caótico esse início de temporada, né? Não é só complicado no sentido de agora o rei do inferno tá libertado, né? Tem toda Exatamente. uma questão mais profunda ali também. Exatamente. E é o seguinte, o Adilson colocou legal, realmente é uma continuação direta, dá para você embalar um pelo outro. Sim. Imaginem que o tio luta pela terra, imaginem que agora nós já sabemos que o inferno tem quase passe livre por aqui. Sabemos que Deus não está no céu, sabendo que o céu também está enfrentando uma guerra interna, uma briga de poder e ideologia. Nós já Uhum. sabemos que o Sam é o eleito para ser a casca do tio Lu. Nós descobrimos que o Dean é o eleito para participar dessa briga. Essa temporada é quase um remake, reboot do clássico Caim e Abel. Nós vamos Exato. descortinar tudo isso para vocês. O Bob termina paralítico. Eles descobrem que eles têm mais uma quest importante, que eles precisam recuperar a espada do Arcanjo Miguel. Como a Adilson colocou, o Castiel ele é destruído. Imaginem o anjo do Senhor que a gente aprendeu a gostar, que já faz parte da família, ele é vaporizado por um arcanjo. Porém, todavia, contudo, entretanto, somente temos um plot interessante nesse episódio. Dá aquele quentinho no coração. O Castiel volta. Graças a Deus, ele consegue voltar e ele traz a revelação que o Dean é a casca do Miguel. Então, é o Exato. tio Lu versus o Miguel. Porém, o Adilson brilhantemente na temporada passada disse que teria uma palavra mágica que tem que ser dita, e essa palavra vai permear de vez ou outra todos os episódios, todas as consequências. Até porque nós vimos o que acontece com o nosso Jimmy, né? O cara que disse sim para o Castiel, tudo que ele abriu mão, tudo que ele estava disposto a deixar em segundo plano para fazer acontecer os planos de Deus. Mais alguma coisa, grande Adilson, desse episódio? Não, não só do episódio, mas todo o preparo que acontece para tudo que vem na quinta temporada depende, né, da palavra mágica ali, né, do aceitar. A diferença, a gente falou disso na quarta temporada, Sim, entre um demônio e um anjo é que o demônio não precisa da permissão da pessoa, do receptáculo, né, para que ele adentre e habite aquele corpo. Um anjo precisa ser convidado, não importa o escalão dele. Ele exatamente. precisa que o receptáculo diga sim, como o Jimmy disse sim para o Castiel, né? Por conta do tamanho da fé dele, e ele disse o sim pro anjo. Então a gente vai ter com essa notícia, essa revelação de que o Dean é o vaso, né? O receptáculo do Miguel, né, deveria haver um embate entre Lúcifer e Miguel. Todavia, não esqueçam, Lúcifer também é um anjo. Então ele também precisa do Ele é sim, um arcanjo. exato. Assim como Ele já está Miguel lá em também é um cima também, arcanjo, exatamente. assim Eles como o estão um Miguel, nível acima exato. dos anjos. Então, eles Então são essa mais luta, fortes, mais poderosos, mais difíceis de ser contidos dentro de uma casca. Por isso que essas exato, cascas são eleitas, são preparadas. É como se você exato. quisesse colocar gasolina de foguete num Fiatão 147. Existe essa diferença. Um anjo como Castiel, por exemplo, pode habitar qualquer corpo que lhe diga sim, né? Um arcanjo não, ele precisa de uma casca específica para que ele possa também emanar todo o seu poder, cem Sem por cento do destruir a seu poder, casca. sem destruir a Sem casca, destruir a exatamente. casca. Exato. Então,
tanto o Sam quanto o Dean precisam dizer sim. E é esse que é o grande lance dessa quinta Esse vai ser temporada. o What If da temporada, uma temporada maravilhosa. Preparem-se vocês que estão no banco de trás do Impala, porque a estrada nem sempre será pavimentada. Nós vamos pegar terra, nós vamos pegar buraco, nós vamos pegar alguns pontos que vamos parando ao longo do caminho. Mas agora introduzindo, trazendo a galera, agora já estamos há 20 anos atrás percorrendo essa quinta temporada. Para onde vamos agora, Adilson? Você que está no volante agora? Não dá pra pular o segundo episódio, não dá, porque o segundo episódio chama Good God, You All, né? Tipo, meu Deus, que doideira, né? Que loucura. Eu acho que o título em português ficou Que Loucura, algo assim. É quase um É, puxa-vida, é um, né? isso. Por que que não dá pra pular? Porque quem tem aí algum conhecimento da Bíblia cristã, lembra que o Apocalipse, né, a chegada de Lúcifer está diretamente ligada a quatro personagens muito importantes, que são os quatro cavaleiros do Apocalipse. E nesse episódio 2, a gente já dá de cara com o primeiro desses cavaleiros, né? Eles chegam numa cidade que tá todo mundo em guerra, né? E eles vão ligando pontos, porque até então ninguém sabe o que está acontecendo, nem os Winchester. Eles estão às cegas ali e eles vão aos poucos ligando pontinhos e entendendo que eles estão enfrentando um dos cavaleiros, que é a guerra, né? O primeiro cavaleiro revelado ali, que é a guerra. Então a gente tem ali o Dean que percebe, né? Ele se toca ali que a metáfora dos quatro cavaleiros não é apenas metáfora, é real. Eles vão ter que enfrentar esses quatro cavaleiros ali. E esse episódio ele é importante porque ele, como eu estava falando, ele introduz o primeiro dos quatro cavaleiros, que é muito importante para esse arco e para o final desse arco. Eles precisam ser enfrentados, né? A gente vai chegar logo mais. Talvez o Orso traga essa revelação para vocês da importância, porque são importantes os quatro cavaleiros. E vou dar uma dica aqui para quem não se lembra, ou para quem ainda não assistiu, né? Tem a ver com os anéis que eles carregam. Exatamente. E não estamos em Mordor, não estamos na Terra-média, nada tem a ver, Não tem. teoricamente, diretamente com Tolkien. Eles não viraram hobbits, não tem a ver com anéis, é quase como se fossem relíquias que representam a energia desses cavaleiros. Então, são anéis, são a representação física desses cavaleiros, elas concentram a energia e o que esses cavaleiros se dispõem a fazer. No episódio 2, o Castiel sai numa busca. O Castiel quer descobrir onde está Deus. Ele quer que as coisas voltem o eixo. Então, eles vão investigar essa cidade. Eles descobrem que morte chegou na cidade. Morte não, guerra chegou na cidade. E aí nós temos a volta de duas caçadoras que a gente já conhece, que a gente gosta e que a gente se preocupa com elas, que é a Ellen e a Joe. Então, elas aparecem Exato. para ajudar os irmãos e reafirmar a importância dessas conexões familiares que eles criaram, que, embora pareçam fragmentadas, elas são mais fortes do que a gente pensava. Então, Uhum, tem uhum. lutadores, guerreiros, e se você tem toda uma guilde de caçadores e homens de letra espalhados pelo mundo todo, por todo, mas aí você tem ali o notebook, você tem o livro de notas, você tem a agenda. Precisou, você consegue convocar a galera, você consegue chamar esse pessoal para te ajudar numa empreitada ou outra. Lembrando que os irmãos Winchester, até agora, eles continuam nômades. Eles são quase ciganos, eles ainda não têm um cantinho para chamar de seu. Eles moram no Impala, eles Uhum. moram em pequenos motéis de beira de estrada. Uma vez que o conceito de motel para a série e para os Estados Unidos é diferente do nosso. O nosso motel serve porque vocês sabem. Os motéis nos Estados Unidos, eles estão ali para servir de pouso realmente. É um lugar para se dormir, para se pernoitar, para passar a noite, para os viajantes poder recuperar as energias, poder tomar um banho quente e tal. Então é mais um micro hotel, os motéis americanos. Então, para vocês entenderem um pouco quando a Exato, o gente hotel. fala. Não, só contextualizando, realmente, os hotéis, quando a gente fala hotel nos Estados Unidos, é aquele de dentro da cidade, onde você tem ali piscina, etc e tal, muitos andares, né, um saguão bonito, um lugar onde comer e tal. Esses de beira de estrada, então você sempre vai ver em todo
os filmes de todas as épocas sempre chama motel, né? Então realmente é só de pernoite. É um quarto com um frigobar e você só vai lá na recepção para se registrar e pagar. Não tem Normalmente tem nenhum um tipo de banheiro luxo. coletivo, um lugar para você tomar um banho, para você poder recuperar as energias, Isso. né? Então é quase um ponto de parada, é um checkpoint para os viajantes, né? Isso. Fazendo uma Exatamente. analogia aí para a galera que joga, para a galera que está antenada no universo dos games. Imagine que você está indo do ponto A para o ponto B, você precisa parar num checkpoint. Então esses motéis, eles são basicamente isso. Só salvar a fase. Voltando para nossa segundo episódio dessa temporada, mais alguma coisa que você quer entregar, ô Adilson, desse segundo Ah, episódio? eu queria só comentar, na verdade, Urso, você lembrou bem da volta, né, da Joe, da Ellen. Eu não sei você, não sei a galera que tá assistindo aí, podem comentar aí. Eu gostava muito quando elas apareciam de volta, assim. Era igual quando aparecia o Bob de volta. Sim, Puxa, toda vez que tinha um episódio que eles falavam, vamos ver o Bob, ou liga pro Bob, e eu sabia que o Bob ia aparecer, era um episódio que eu gostava mais, assim, dava um a sim, mais, né? Com elas é a mesma coisa, né? Sempre que elas apareciam, eu gostava mais do episódio, assim. Vai realmente faz parte daquele conceito que a gente vai entendendo deles aí, da construção da família, sim. né? Deles e que o próprio Bob diz pra eles, né? Que família não tem a ver com o sangue, né? E é muito interessante esse Exatamente. conceito dele. Exatamente. Então, passamos pelo primeiro episódio, passamos pelo segundo episódio. Não dá pra gente ir muito longe, não dá pra gente ir pulando, porque nós estamos na reta final. Provavelmente esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas é o que vocês querem. A gente quer aproveitar o gostinho dessa última temporada com vocês. Então, nós vamos para o terceiro episódio, que é o Free to Be You and Me. Livre para ser você e eu. O Sam tenta viver uma vida normal, limpa, longe da caçada. O Dean tá com o Castiel e aí eles têm um encontro forçado com o Rafael. Então nós vamos começar a ver, além dos cavaleiros, além do tio Lu, as criaturas, os representantes do céu e do inferno mais presentes. Você não tem aquela coisa que nós tínhamos nas temporadas anteriores, que vamos atrás de um mendigo, vamos atrás de uma bruxa, não. Aqui a trocação ficou séria. Então, várias representações, tanto angelicais quanto infernais, vão começar a permear. Lembrando que nós dissemos para vocês, nós explicamos para vocês que esses anjos, eles habitam uma zona cinza, porque o céu está em guerra. Então a gente não sabe aquele anjo de que lado está ou o que tem por certo para fazer, em que ele acredita, até que ponto ele está ali para ajudar, ou para ajudar os irmãos, ou favorecer o tio Lu. Então, todo mundo que aparece é uma nova interrogação na nossa cabeça. A gente Uhum, não sabe o que uhum. esperar, a gente não sabe se é mais um a combater, a gente não sabe se pode confiar. Você fala, pô, mas é um anjo, é um arcanjo, tá, mas pelo contexto da série, isso não quer dizer muito, porque nem Exato. eles têm mais a bússola moral deles, Deus está em Acapulco, Deus está tomando Cuba Libre em algum lugar. E aí o contraste entre a busca do Sam por uma vida mais tranquila e a pressão toda das profecias do Apocalipse começam a espremer os irmãos. Você sente mãos invisíveis pressionando eles contra o que precisa ser feito e o que eu quero verdadeiramente fazer. É verdade, Urso, esse episódio é interessante porque ele traz, ele mostra o início do distanciamento, né, dos irmãos Winchester, né? Por isso o Castiel tá caçando junto com o Dean. Não tá mais o Dean junto com o Sam nesse Exatamente. momento, né? E o Sam parte em busca daquilo que ele sempre quis, né? Que era tentar viver uma vida normal. E isso fica meio de plano de fundo, mas é algo importante realmente. E é interessante que na mitologia da série, apesar de baseado, né, nas mitologias que conhecemos, inclusive, né, da Bíblia cristã, nós temos os anjos não como figurinhas boazinhas e protetoras, como nós imaginamos, como a Bíblia nos descreve que eles são, né? Mas eles acabam se mostrando ali personagens poderosos, poderosíssimos de fato. Isso não foi nerfado nesse sentido, né? Ao que descreve na Bíblia, mas que eles agem quase como agiram os anjos caídos na Bíblia, que é eles querem ter um motivo próprio
para viver, né? Então a gente, como você bem colocou brilhantemente ali, cada personagem que aparece como anjo ou arcanjo, a gente não sabe se vai combater, se vai ajudar, de que lado esse cara Exatamente. tá, né? Se esse cara só quer ver o oco, não dá pra entender, né? E a gente vai encontrar alguns personagens, um personagem que meio que tô nem aí pro que vai acontecer, eu quero ficar olhando, né? Vai ter personagem nessa pegada, mas a maioria toma um lado, né? E nem todos estão do lado da humanidade. Aliás, para eles, a humanidade, os humanos, são reles. Efeito colateral, né? Exatamente, não estão nem aí. Se a nossa luta contra os demônios, contra Lúcifer, vai interferir ou dizimar a humanidade, a gente dá um restart depois. Eles não estão nem aí, né? Exatamente. Exatamente. Eles não se importam da maneira de Deus. O único que realmente zela pela humanidade e se preocupa com a humanidade é Deus. O E Deus Castiel, está de nesse momento, já férias. tá ali, né? E Deus está de férias. E Deus não está no céu. Deus não tem. Eles não têm mais aquela bússola moral. Eles não têm mais Deus para poder dizer o que é certo e o que é errado. Então esses anjos vão Exato. continuar aparecendo, mais atrapalhando que ajudando até que as Muitas coisas vezes. cheguem É verdade. ao seu final. E por falar em final, o quarto episódio, The End. The End. Nós temos O aqui mais fim. um deles. Nós temos o Zacarias, que leva o Dean 5 anos no futuro, porém é no futuro moldado e mostrado e criado pelo próprio Zacarias. Sim, Então, sim. até esse, deixa eu te mostrar como vai ser, a gente não pode confiar, porque quem me garante que realmente vai ser assim? E aí Uhum, o futuro uhum. que é mostrado para o Dean é um futuro apocalíptico, aonde a doença do Croatoan dizimou a humanidade. Nós já vimos essa doença, essa peste, agindo na última temporada, e o Dean encontra o seu Dean do futuro, ou a versão que o Zacarias quer mostrar para ele. Então, para mim, quando eu assisti esse episódio a primeira vez, eu já não botei fé nesse Zacarias. Eu já sabia que ele estava tentando dar um somebody love ali no Dean. Vai E que aí, cola. exatamente. Aí essa visão sombria do futuro força o Jim a encarar as consequências do talvez dizer não para o Miguel e não combater nesse X1 que está se desenhando. Então, o Zacarias orquestrou todo esse Paranauê para tentar convencer o Jim que ele precisa ir para o X1, que ele precisa enfrentar o Lúcifer, que o tio Lu só pode ser vencido e combatido se for através do Miguel, e a única casca viável do Miguel é ele. Então é isso, é esse o Somebody Love, o Paranauê do Zacarias. A gente fica E vendido, lembrando que. diga. Continue, Orso, por favor. Não, não, não. Eu ia dizer que a gente fica vendido porque a gente não sabe em quem acreditar, a gente não sabe no que acreditar, e a gente sabe que o dizer sim é perigoso, que o dizer não é perigoso. A gente queria muito que eles dissessem so, né? É um mais ou menos, é um mezzo a mezzo, mas não, eles vão ter que realmente sair de cima do muro. Eles vão ter que entender que eles não são mais peões nessa guerra, que eles são reis de lados opostos. Nesse episódio vale a pena lembrar que esse Zacarias é o mesmo Zacarias que no final da quarta temporada prende o Dean naquela Naquela sala que ele não sala. consegue sair e evita que ele impeça o Sam de romper o último selo, de matar a Lilith, né? Então foi graças a esse Zacarias. Já por aí você já começa a entender Já dá para ter uma ideia do naipe do cara. que não dá pra confiar nesse cara, mas ele tem uma lábia, ele usa de lábia ali pra Ele pra tem o convencer o Somebody Dean pra Love, ele mexer, tem o. né? E a versão do Castiel desse futuro é muito doidona, né, cara? É, É bem, bem irreal, assim, mas dá pra imaginar mesmo. Ele vira meio que um guru, né? é. É muito louco esse. Acho que a melhor parte desse episódio é o Castiel, a versão dele do futuro. Não, essa versão do futuro dele é bem divertida, é bem interessante. Mas ver o Agora, Dean se colocando na cabeça, e se eu disser não, e se eu disser não, porque até então ele estava convicto do não, né? Não, impossível isso acontecer, não tem o que faça eu dizer não. Quando ele vê o que aconteceria se o Lúcifer vencesse, né? E aí ele começa a meio que repensar, mas pelo menos deixar ali no what if, né? Como você gosta de dizer, Orso, e exatamente, se, né? exatamente.
E aí, Adilson, a estrada está esburacada, nós estamos aqui rumo ao desconhecido. A gente sabe que todo final de temporada nunca dá bom. Será que essa vai subverter as nossas expectativas? Nós vamos para onde agora? Eu até queria pular um episódio que é um filler, mas eu não vou pular esse episódio 5, cara, porque ele é muito sensacional. É o Fallen Idols, né? Ídolos caídos. Uma brincadeira com anjos caídos, né? Fallen Angels, Fallen Idols. É bem interessante porque nesse episódio a gente tem alguns famosos cometendo crimes, famosos da história, Uhum. né? Como Gandhi, Abraham Lincoln, o presidente dos Estados Unidos, né? E até a Paris Hilton entra nesse episódio, cara. É sensacional. É um episódio divertido. A gente vê. Eles utilizaram ali de maquiagem e sósias, né? No caso do Abraham Lincoln e do Gandhi, por exemplo. Mas a Paris Hilton mesmo aparece nesse episódio como ela mesma, né? Então, tem a ver ali com um museu de cera, né, e tudo mais, e os crimes acontecem ali, e tem a ver com a entidade pagã, né, que eles que antigamente era venerada e tudo, e que hoje ele se disfarça de celebridades para se manter sua energia, né? E é uma crítica bem interessante, na verdade, que acontece nesse filler em relação a isso. Antigamente, as pessoas endeusavam entidades, né? Deuses mesmo. E hoje em dia, quem são os endeusados, né? Esse monte de fãs loucos, né? Exatamente. O Por que as celebridades, né? celebridades conseguem de energia através desses fãs não difere do que essas entidades pagãs tinham de adoradores. Acaba sendo a Exato. mesma coisa. É como se as coisas se repetissem com uma outra cara, né? Esse caso, Uhum. esse episódio realmente é divertido. É o primeiro respiro, né? Nós estamos vindo de quatro Isso, pauladas, um depois do outro. Esse é o primeiro exatamente. respiro da quinta temporada. Porém, ele esconde, assim como todo filler, como o Adilson colocou, ele esconde um negócio importante, que é a reconciliação do Dean e do Sam. Então, Exato. até agora, eles estavam correndo em paralelo, eles estavam meio que brigados, eles estavam já ensaiando de forma inconsciente o que seria o embate do tio Lu e do Miguel. Mas nesse episódio, o Dean pede uma desculpa sincera para o Sam. As coisas começam Exato. a voltar aos eixos. Nós temos a nossa configuração de party original formada novamente. Então é um Exatamente. filler, mas se você não pegar esse momento, você não vai entender a interação, a importância da interação dos dois daqui para frente. Você não vai ver a Esse dimensão. episódio, não, esse episódio, Ursus, rapidamente, só para concluir o meu arquinho aqui que eu tava Por dizendo, favor, desculpa. ele, ele tem uma menção muito interessante que numa das cenas, que é um momento em que o Dean diz que não assistiu Casa de Cera, um filme. Quem já assistiu aí a Casa de Aham. Cera? Casa Cera é E maravilhoso. A o gente espera Jared Padalecki, a né? gente espera uma continuação até hoje. Pois é. O Jerry Padalecki tá nesse filme, né? E é engraçado que na hora que o Dean fala isso, que eu não assisti a Casa de Cera, a câmera vai bem na cara Do do Sam. Jared, assim, ele faz uma cara meio sem Aham. graça, assim, mas é uma referência legal. Eles vivem fazendo esses trocadilhos, né? Como a vida deles como atores em alguns episódios, algumas cenas. É bem interessante esse E o episódio. curioso é que ele também foi alvo de outra brincadeira dessa no set de Gilmore Girls que nós comentamos. Então, Exatamente. infelizmente, foi ele de novo. Então, é cheio de referências, é cheio de easter eggs, é cheio de tapinha nas costas pra gente que acompanha o universo do cinema, pra gente que gosta de boas histórias. Fica aí a dica, a gente está esperando até hoje a continuação de Casa de Cera, que para mim é um filme Exato. maravilhoso, muito bem feito. Já é um remake de um clássico dos anos 60. Eu acho que eles revisitaram essa história e trouxeram um frescor a mais, trouxeram
através da tecnologia de efeitos práticos, um fôlego melhor para a história. Mas Ficou muito estamos bom. agora encaminhando para o episódio 6. Toca o Impala aí. I believe the children are our future. Eu acredito que as crianças são o nosso futuro. Uma vez que agora eles estão voltados a ser colega, eles estão de brother de novo, eles começam a investigar lendas urbanas que se tornam reais. E aí eles vão achar um personagem deveras peculiar nesse caminho, um personagem que várias mitologias apresentam ele como existindo e passam, inclusive, como ele foi criado. Tem várias histórias referentes a esse personagem, que é o filho do tio Lu, que é um Nephilim. Então é um termo que não é diretamente usado, mas ele é um Nephilim, ele é meio tio Lu, meio humano. E aí nós temos a introdução de mais um morfeta do Senhor, mais um profeta chegando na história. Nós já conhecemos o profeta Chuck, que é um cara largadão, que é um cara que escreveu o Supernatural, né? Nós vimos isso na temporada passada. E aqui nós temos o profeta Jess Turner. É uma criança com um poder intenso que pode ajudar a mudar o curso da guerra. Mas e você, Adilson? Acredita que essas crianças são o nosso futuro? As crianças de hoje, rapaz, espero que eles passem por uma remodelagem, façam um recall, porque tá difícil. O futuro das crianças de hoje tá difícil. Mas esse personagem que aparece nesse episódio é interessante, dada a dimensão de poder que ele tem, né? E nem os anjos, nem os demônios são capazes de conter um Nephilim, né? E os Exatamente. Nephilim são mencionados na Bíblia mesmo, são os filhos dos anjos caídos com as mulheres terrenas, né? E inclusive são um dos motivos que acontece o dilúvio bíblico, né? E nesse episódio é abordado que ele é um ser de extremo poder. Porém, é um personagem que deixa de ser explorado ao longo da série. Ele foi Né? Então a gente nerfadão, vê. esqueceram dele, né? Esqueceram de mim em parte 4, acho que tem Ele é três, né? quase, ele é quase Quatro, o ele é um Macaulay 5. Culkin. Ele é o Macaulay Culkin de Exato. Supernatural. Ele é o Macaulay Culkin em Anjo Malvado. Lembra desse filme, Anjo Sim, Anjo Malvado? Malvado, muito bom, muito bom. Esse filme, então, ó, também temos referências a filmes aqui Então vão embalando também. anotando aí, todos eles valem ser assistidos. Continue. Com certeza. Então, mas ele mostra ali mais o impacto, né, dos planos do inferno, né, do Lúcifer em si, né, sobre o que pode acontecer com os inocentes, né, a humanidade, vamos trazer assim, né, como a gente colocou antes, né, que os anjos estão nem aí para o que vai acontecer com a humanidade. Esse episódio ele retrata um pouquinho do que pode vir a acontecer, né, o grau de sofrimento que pode acontecer com a humanidade, né? Exatamente, é aquela coisa de tá indo para um lugar que não é tão legal. Uma pena realmente que esse personagem não foi aproveitado. É um dos Exato. que foram nerfados. Ele teria um arco muito legal, daria para trabalhar muito bem toda a mitologia e esse personagem inserido nessa guerra que está se anunciando. Nós vamos agora para o curioso caso de Dean Winchester. Não estou falando de Benjamin Button, também é um filme legal. Mas aqui nós temos o curioso caso do Jim Winchester. É um alívio cômico, é um episódio mais leve, mas nós temos aí algumas coisas interessantes, deveras peculiares, para dividir com vocês. E aí, Adilson, divida conosco como foi para você revisitar o curioso caso de Jim Winchester. É um dos episódios que eu mais gosto de reassistir quando eu pego a série para reassistir de tempos em tempos, né? É um dos episódios que eu mais gosto, né? Tem ali um bruxo que aposta vidas, né? Então você aposta o seu tempo de vida, né? E o Dean, ele acaba perdendo, ele se acha, né? E ele é muito bom, realmente. Né, nos jogos e tudo, isso é mostrado em diversos momentos, o talento que tanto ele quanto o Sam têm, e é um dos modos como eles angariam fundos, né, vamos colocar Sim, assim, sim. para bancar a gasolina do empalão, né, para as dormidas nos motéis, etc. É apostando, jogando sinuca, cartas, enfim, ao longo da viagem para ganhar
né? E eles conhecem muitos truques e tudo, eles são habilidosos, né? Tanto o Dean quanto o Sam. E o Sam, com o Dean confiando nessa habilidade da jogatina dele, ele acaba perdendo, né? E aí ele envelhece muitas décadas. E é sensacional ver o Dean velho, mais velho, na verdade, porque o ator que o faz, ele pegou muito os trejeitos do Jensen. Então você consegue ver realmente o Dean velho. É muito interessante de ver. Não ficou. Parece, em certos Não momentos ficou você chega a caricato, duvidar né? que é Você outro ator. compra aquela ideia, né? O ator é tão bom que você chega a duvidar que é outro ator. É muito legal. E depois eu vi a versão do áudio original, né, no inglês. Quem assistiu deve ter percebido isso, que é a mesma voz do Jensen, né? No português já é dublado naturalmente, né? Então o dublador do Dean fez o Dean jovem e fez um efeito Sim. para voz mais velho. No áudio original também é o Jensen quem dubla a voz do ator. Ele fez a Aham. dublagem para que não notasse a diferença na voz, né? Mas o ator é também muito parecido, dá realmente para visualizar como seria o Dean velho, né? Isso é sensacional, Exatamente. né? E esse episódio, Orso, eu gosto muito dele, além da parte cômica, né? Sempre que tem parte cômica, vai ser um dos meus É episódios que bom, vai é estar bom, é bom. numa lista especial. Mas ele, além da parte cômica, ele explora bastante o tema da mortalidade, né? De Sim. tempo perdido, né? Quanto tempo resta, né? Coloca essas coisas sobre a mesa para eles, né? Não que eles não lidem com isso o tempo todo, mas é um dos Sim. episódios que põe na cara deles, assim, né? Então, eu É gosto a muito de ver. finitude da vida, eles têm contato mais Exato. direto e Uhum. essa finitude é imaginando um ser humano normal, quer dizer, eles são extraordinários porque eles já conhecem todos os Paranauê, eles já foram e voltaram, eles sabem o que esperar, como esperar e quando esperar. Agora, essa versão onde ele brinca com os anos de vida, essa coisa de um ser humano normal, alguém que vive de forma ordinária, envelhece dessa forma, isso é envelhecer, é muito legal. Então essa história não acrescenta muito para a estrada, para o percorrer da estrada, mas como o Adilson colocou, é um fillerzinho interessante, é uma coisa agradável de assistir e a gente vê que é mais uma pedrinha na personalidade do Jim, é mais um qualquer coisa que vai acrescentando as camadas no que ele vai se tornar e aí corrobora as decisões que ele vai precisar tomar, né? Agora fica você na direção do Impala. Agora eu quero ficar de buenas. Então fica aí, dá Tô uma aqui. relaxada que eu vou puxar o nosso Impala lá pro episódio 8. Não dá para ir avançando muito também, né? Assim como a gente É não isso conseguiu aí. avançar Vamos para a muito nas. próxima cidade. Não tem como. Exatamente, né? Então vamos aqui do 7 pro 8, né? O Changing Channels, né? Um episódio bem bacana, né? Mudando de canal. Esse episódio é um dos favoritos de todos os fãs de Supernatural, né? Ele traz de volta o Trickster, né? O Brincalhão, ficou aqui em português, né? O Brincalhão, que apareceu já pra gente lá na terceira temporada, né? E ele reaparece por aqui e ele prende o Sam e o Dean num mundo de programas de TV. Então a gente tem a oportunidade de ver uma abertura de Supernatural como se fosse uma série dos anos 80, por Sim, exemplo, né? Um Supernatural caça-fantasmas, né? Muito com bastante coisa besta, uns diálogos idiotas, né? verdade. Tipo piada do nível torta na cara. É É bem bem ruim, mas pastelão, é né? aquele. Literalmente pastelão, né? E é ruim, mas é muito ruim, e é tão ruim que é bom. Sabe aquela piada que é tão Chega, tosca chega que você nesse não nível. consegue não rir, Chega nesse nível. né? Complementando o que o Adilson está colocando para vocês, nós aqui já vimos realmente o Trickster, nós já vimos ele também se apresenta como o Arcanjo Gabriel, ele também se apresenta como Loki, o brincalhão, o deus da trapaça, né? Na verdade, ele se apresentou a primeira vez como Trickster, na segunda vez como o Loki, e agora nesse episódio ele se revela como sou um arcanjo também. Eu Aham, sou o Gabriel, né? Então, exatamente. ele é o mais um arcanjo aí pro tabuleiro do xadrez que eles estão montando, né? E só que ele é aquele cara que ele não tá nem aí, ele não quer ver a briga dos irmãos, ele quer levar essa vida de brincar.
ele é esse cara, né? Ele quer ser o Loki. Tudo bem se não sabem que eu sou anjo, eu me visto assim mesmo e não tô nem aí. Exatamente. Esse Ele não se episódio é importa com legal lado porque nenhum, ele quer se divertir. Ele veio ele quer para se assistir o divertir. circo pegar fogo. Se vocês que Aliás, conhecem o universo cinematográfico querem uma referência clássica, é como se ele fosse o Coringa do Heath Ledger. Ele tá ali só para ver a coisa pegar fogo. Ele não tem lado nenhum, ele quer só brincar, ele quer só bagunçar, né? bem por aí mesmo, bem por aí mesmo, né? Nesse episódio a gente tem ali uma paródia de Grey's Anatomy, né? Como eles estão no mundo da TV, então rola ali uma paródia de Grey's Anatomy. Eles vão parar num comercial japonês, um programa japonês, e eles não estão entendendo nada porque o programa é em japonês e é sensacional. Eles têm que responder a pergunta, mas eles nem entenderam a pergunta, né? É, o episódio é todo divertido, né? Tem Super Máquina, né? E quem assistiu Super Máquina sabe. O Mojo tá Verdade, colocando aqui, eu tenho certeza, um verdade. insertzinho de Super Máquina. Sim, Só que a sim. Super Máquina, nesse episódio, é o Impala. O Impala Aham. fala, então, com o Dean. Adivinha quem é o computador? É o Sam. E tem uma hora que o Dean precisa pegar as armas, né, pra ir, pra ir caçar e tudo, seguir o episódio, e tem que abrir o porta-malas, né? E aí o Sam fala, isso é um pouco desconfortável, Dean. Verdade, Vai aí de trás, né, cara? É verdade. sensacional, as piadas são É muito mais um boas. episódio que, além de trazer a importância do Loki, que continua por aqui bagunçando, ele traz realmente, continua essa coisa de referência ao próprio universo da TV, nos dando esses respiros. Nessa temporada, como ela foi projetada para ser a última, então tem muito alívio cômico, mas tudo é necessário, tudo está ali por um motivo. E Exato. vamos para onde, grande Adilson? Passamos pelo oitavo temporada, passamos pelo mudando de canais. Eu acho que a gente pode só seguir mais um pouquinho rapidamente, que mencionando o Ep 9, né? Que The Real Ghostbusters, até trazendo que eu mencionei ali dos Caça-Fantasmas no outro episódio, né? E aí, esse é Os Caça-Fantasmas de Verdade, né? O título já é Aham. esse, né? Então a gente tem aí o Sam e o Dean convidados para uma convenção de fãs de Supernatural. E dentro dessa convenção começam a acontecer coisas do sobrenatural e que eles têm que resolver, né? E é legal porque tá todo mundo vestido de Sam, de Dean, tem não sei quantos Impala no estacionamento, Não então dá, eles não não se dá para sentem pular. originais ali. Não dá para pular esse episódio. Esse episódio também é um dos que o pessoal mais gosta, né? E nós Uhum, temos a sim. aparição do profeta Chuck. O Chuck volta nesse episódio, exatamente, até porque ele é um dos convidados de honra de estar ali, né, por conta dos livros dele, né? Isso. Essa coleção de livros que reuniu essa galera, esses fãs de Supernatural ali, né? E são fãs fantasiados e que eles ajudam os verdadeiros Winchester sem saber quem tem ideia de que são os verdadeiros, né? É muito É legal, muito realmente é legal muito essa. legal. Quem nunca imaginou se aparecer, conhecer os caras, imaginar que esse universo pudesse ser real? Então é um episódio muito gostoso de assistir, muito Exato. divertido. Muito bom. Não tem como a gente deixar de mencionar para vocês que estão acompanhando a estrada até aqui com a gente. E agora, Dilson, para onde? Vamos falar do episódio 10, porque o Abandon episódio All Hope? 10, Abandon All Hope, exatamente, abandonem toda a esperança. Esse episódio, a gente tem aqui os irmãos, né, novamente, sempre eles ali, e os Ravel, os irmãos Harvel, caçam Lúcifer com o Colt. O que que a gente tem aqui nesse episódio que ele precisa ser mencionado? A gente tem a morte de. Galera, vocês já estão avisados aqui desde antes que tem spoiler, Tem né? spoiler Então, e vai rolar lágrimas. Eu acho que se vocês vai. Eu não gosto revisitarem e desse rolar episódio. aquela inundação ocular, ela é previsível e ela é compreensível, porque o Adilson já está preparando vocês, ele já está naquela coisa de, sabe o gato, ele subiu no telhado. Ele já está nessa. É, Nós colocamos para vocês no começo o quão felizes nós estávamos porque a Ellen e a Joe vieram participar. Aqui é o momento onde elas deixam de participar. É a hora de falar tchau. exatamente. Não gosto desse episódio, cara. Me arrepia até. Assim, não é que eu não gosto do episódio. O episódio é muito bom, mas eu não gosto porque a gente tem que se despedir delas, cara. Por que as Harvel têm que sumirem, cara? Não, elas tinham que ficar. Mas é um episódio que mostra.
a impossibilidade de eles conseguirem matar o Lúcifer, né? E o peso do sacrifício que eles estão fazendo, né? O que acontece? Tenta se matar o Lúcifer nesse episódio, né, Orso? O que acontece? Tá ruim. Dá ruim. Eles descobrem que o Colt não. O Colt. O coach Lembram do não. Colt, lá da primeira Exatamente. temporada, que deu fim no Azazel, e em outras figuras também, Criaturas, né? outras criaturas, e o próprio Lucifer menciona, existem criaturas que essa arma não pode matar. E adivinhe só, eu sou uma delas. E aí dá ruim. Exatamente. Mas Por a cena quê? é muito Porque boa. o coach foi projetado para tudo e todos, porém, todavia, entretanto, somente. O tio Lu é imune. E aí? Como o tio Lu é imune, eu não sei você, se você concorda comigo, mas por tabela, todos os arcanjos são. Sim, sim, Não mataria nenhum arcanjo, né? sim. Então, é um episódio pesado, revelador, muito importante da série, o episódio 10, né? Traz essa dor pra gente como fã da perda da Ellen e da Joe. Nossa, é muito, é doloroso mesmo, né? E essa descoberta, quando você pensa que já tá tudo perdido, não pode ficar pior que isso. Aí vem essa, né? Não dá pra matar o Lucifer com o Colt, e agora? Exatamente. O que a gente tinha de arma secreta, super, mega, ultra poderosa, não quer dizer Exato. nada para a batalha que nós vamos ter que enfrentar. E aí Exatamente, é complicado. exatamente. E, Vamos e agora. aí Vai, diga. você entende por que que tem esse título? Abandonem toda a esperança. Na verdade, esse título, Orson, não sei se você sabe, a galera que lê bastante pode Aham. ligar aí, mas o título desse episódio, ele vem ali de Dante, As né? portas do inferno. Abandonai Aham. toda a esperança, vós que entrais. Exatamente. Dante É, Alighieri então, das portas do inferno. exato, exatamente. Então fica aí. É um episódio pesado, importante, com referências e um dos top de se assistir, mas um dos top de tristeza também. É. Bom, como vocês sabem, esse vídeo vai ficar gigantesco, porque não tem como a gente pular muito. Todo episódio é importante, todo episódio referencia alguma coisa. Enquanto o Adilson degusta o seu Supernatural Cup, eu imagino que seja café, porque eu vou precisar muito do Adilson, a estrada é longa. Nós já vimos que o Adilson tomando água ele não rende tão bem, ele não está em 100% do seu potencial. Nesse episódio 11, nós temos a referência de um outro clássico do cinema. Quem não assistiu Garota Interrompida, com Angelina Jolie, né? Um filme 18 mais, é um filme adulto, é um filme com uma temática muito delicada, e é essa temática que eles trazem para dentro do universo de Supernatural. O episódio chama Sun Interrupted, então é o Sun Interrompido. Então, o Sam e o Dean vão se internar em um hospital psiquiátrico para caçar um fantasma que está matando os pacientes. Fica uma tensão entre eles, fica sempre aquela coisa, sabe, cada cena pesada, você não sabe até que ponto a coisa vai, não sabe o que de verdade enfrentar, porque eles começam a ter que explorar a própria saúde mental dos irmãos. Então, ali eles estão confrontando toda a fragilidade mental que eles foram sujeitos a passar. Então, todas as cicatrizes psicológicas estão sendo ali digeridas a forceps, que não é uma coisa leve, não é uma coisa agradável. O Dean, em temporadas passadas, teve esse meia-culpa, teve essa desopilada, teve a própria redenção, ele se perdoou por algumas coisas. Neste episódio, isso acontece com o Sam. Então, o Sam admite todos os medos, ele admite as crises de confiança, ele admite não se achar bom o suficiente e por isso colocar em risco as outras pessoas, uma vez que os dois já deixaram claro que, mesmo querendo acertar, eles fazem muita cagada. Mas como foi para você acompanhar esse pedaço aí? Esse episódio, ele tem ali o Dean confrontando, né, a sanidade dele. Eles carregam muitas mágoas, muitas histórias, muitas coisas não ditas, né? Embora a gente tenha, como eu mencionei num outro filme, quase todos os finais de episódio, eles têm uma pequena DRzinha, né, Sim. relacionada a algo que aconteceu, ou algo, uma frase que um demônio disse, ou um momento em que enfrentava um Jin, e aí eles perceberam alguma coisa, eles têm uns insights durante o episódio, e eles sempre discutem esses momentos, né? Esse é um episódio que explora mais o lado mental deles mesmo, né? Não, a gente vai além do que é dito, né? A gente vem ali percebendo a fragilidade que eles têm mental mesmo por carregar
por estar envolvidos no que eles estão envolvidos, né? O tempo todo, 24 horas e 7 dias por semana, O né? negócio da família cobra muito deles, né? E Exato, é nesse momento que perdas. fica claro que não são as cicatrizes no corpo, não é o cansaço, não é essa vida cigana, não é a Uhum. falta de recursos, porque nós já vimos que eles fazem qualquer coisa para conseguir recursos, É. mas é o mental, é até onde vai a tua sanidade, até onde você consegue se manter focado no que precisa ser feito. Uhum. É muito pesado esse episódio nesse sentido. Agora, eu vou te dar mais uma folga e vamos agora pro 12. Swap Meet, a troca de corpo. Um adolescente usa bruxaria, claro que é bruxaria, claro que Sunny e Dean adoram isso para trocar de corpo com o Sam. E aí a alusão a todos os filmes adolescentes da década de 90, onde tinha essa troca de corpo. Nós temos aí Quero Ser Grande, nós temos aí De Repente 30, nós temos vários filmes onde essa magia acontece, a gente vê esse tipo de situação, e o moleque troca de corpo com o Sam. E aí ele quer aproveitar a vida de caçador, enquanto o Sam voltou para o ensino médio. Então eu não voltaria para o ensino médio, mas nem a revólver. Eu acho que o que passou, passou, sobrevivi, resisti, boa. Nem a Passar Colt. por tudo, passar por tudo aquilo de novo, mas nunca. É o episódio, talvez esse seja o episódio mais leve dessa temporada, Sim. né? Um dos episódios mais, assim, não é que ele é irrelevante, ele só é um episódio realmente leve, né? Trabalhar mais ali mais sobre o Sam mesmo, né? Com essa troca de corpo e tudo mais, né? Mas não chega a ser um episódio que vai nos prender tanto tempo também, né? Já podemos encaminhar aqui um Então, episódio vamos para onde? 13. Já começa com o título, que é sensacional. É, The Song Remains the Same, né? exatamente. Referência ali à música novamente, né? A gente temos aqui The Song Remains the Same, a canção continua a mesma, né? Do Led Zeppelin, né? Aham, Aqui a gente tem o Sam e o Dean novamente, Orso, viajando no tempo. A gente já teve essa experiência na última temporada, né, na quarta temporada, né? Isso volta a acontecer agora, mas agora eles têm um motivo diferente para voltar lá. Eles precisam impedir, né, que os anjos matem o John e a Mary. Que eles resolveram matar o John e a Mary, né? E aí eles precisam impedir isso. O que que a gente tem aqui? A gente tem um reencontro, né, com os pais, né, com a Mary e com o John, né, e a aceitação do destino. Tudo tá acontecendo porque já tá escrito que vai acontecer assim. Alguém escreveu que vai acontecer assim, e a gente tem aí a exemplo as obras do Chuck, né, já escritas porque precisam acontecer dessa forma, né, e é um episódio que fortalece o tema da linhagem, né, dos Winchesters, né? Eles são as cascas que são por um motivo, por um bom motivo, né? Nesse episódio, o episódio 13, a revelação a gente já sabia ali, né, da casca, né, do Lúcifer. A gente tem um anjo que a gente já conhecia volta a aparecer, né, a Ana, né? E, bom, basicamente eles tentam impedir o apocalipse, né? Viajando para matar o John e a Mary antes do Sam nascer. E aí, por isso, eles voltam, os Winchesters voltam também para impedir que isso aconteça, né? Verdade, é Como foi verdade. É esse uma coisa, é um tema recorrente também. Nós já vimos isso acontecer várias vezes. Agora observem vocês, caçadores que estão acompanhando essa revisita a esse universo. Todos os episódios eles parecem superficiais. Parece que tudo está mantendo os irmãos ocupados com coisas menos importantes para que eles não possam atrapalhar o background do que está acontecendo. Então nós temos nesse episódio eles tendo que voltar no tempo para salvar o pai, a mãe e não sei o quê. Enquanto isso, no tempo presente, o pau está comendo. A coisa continua dando ruim, a coisa continua se arquitetando para aquele grande finale. Nós temos o aparecimento de mais um cavaleiro no próximo episódio, que é o My Bloody Valentine, o meu sangrento dia dos namorados. Eles vão enfrentar mais uma entidade que a gente conhece, universalmente a gente conhece, e é associada
ao amor, associada aos casais, que é o Cupido. Então, o Cupido está fazendo as pessoas se matarem de amor ou de raiva. E eles descobrem que o Cavaleiro da Fome que está por trás de tudo isso. Fica claro também o quanto a falta daquele iFood especial do Sam está fazendo mal para ele. O quanto ele está enfraquecido e fragilizado e vulnerável, porque ele não está mais tomando aquela Coca-Cola diferenciada que a Ruby ensinou ele a tomar e mostrou para ele o que ele se torna quando ele toma. Então aquilo é para fortalecer a casca para a hora que ele precisar falar assim pro tio Lu, ele falar assim pro tio Lu e não explodir. Só que ele está privado disso tudo. Ele passou pela desintoxicação, como vocês bem lembram, e foi um processo dolorido, foi um processo demorado. Ele não sei se estava preparado para embarcar nessa de novo, né, Adilson? Bem isso mesmo, Orso. A gente tem ali ele sobre essa abstinência, né, dessa substância que agora o corpo dele já precisa e não consome, então ele tem realmente ali uma deteriorização do Sam, né? Por conta de não estar mais consumindo a bebidinha do Aquele lado de drink baixo, né? diferenciado, é. Do lado dark da força, né? Exatamente. Aquele drink diferenciado, exatamente. Mas o Cavaleiro da Fome, ele é um personagem também bem marcante, sim, dos Sim. Cavaleiros, né? Eu acho que, na minha opinião, depois você pode confirmar, você tem dois Cavaleiros bem marcantes, né, dos quatro. Aham. Esse, né, da Fome, eu acho que é o primeiro bem marcante mesmo, sim, o da Guerra meio que passa, mas o da Fome ele é bem marcante mesmo pela característica física do, Sim, do ator sim. também. E logo menos teremos aí um cavaleiro, eu não vou mencionar agora, qualquer mais galera que já assistiu já sabe quem Sim, que é, sim, sim. que também é muito marcante, muito reverenciado até hoje. Não, e é um cavaleiro, talvez deles todos é o mais imponente, né? Com Ele impõe certeza. respeito pelo simples fato dele estar ali. E aí Uhum, você olha para o cavaleiro, ele não ostenta grandes poderes, você não imagina que ele é a ameaça que ele é. Ele é franzino, ele é de boas, ele gosta de algumas coisas, mas ele existe desde que o mundo existe. Então, a função dele está presente no planeta Terra de forma intrínseca. É uhum, impossível você uhum. imaginar a vida como nós existimos sem a presença, sem o trampo desse cavaleiro. É um Exatamente. cavaleiro deveras peculiar que Dino Winchester manda para vala. E aí, Adilson Grande, Adilson o Avelino, vamos para onde? Depois desse encontro com o Cupido, com esse pequeno petis do amor. Meu Namorado Zumbi, episódio 14. Vamos lá pro episódio 15. No episódio 15, nós temos o Dead Men Don't Wear Play, né? Mortos não usam xadrez, né? Basicamente, a gente tem aqui mortos que ressuscitam pacificamente numa cidadezinha lá, né? E tá tudo muito bom, tudo muito bem, até que as coisas começam a dar errado, né? Esse negócio de gente, né, voltando dos mortos, né? Eles reencontram o Bob. O Bob volta a aparecer nesse episódio, né? Fazia tempinho que não dava as caras, né? E esse episódio, ele tem um gostinho de episódio bobo, mas que no fim ele traz ali um sofrimento, né? O Bob, principalmente ali, ele, dentre os mortos dessa cidade que ressurgiram, ressurge a esposa do, né? E é um episódio bem pesado emocionalmente pra ele, né? Ele mostra ali o desenvolvimento mais emocional do Bob, né? Porque até então nós tínhamos o Bob como o cara legal, mas ele Ele é é um o tiozão do rolê, né? resmungão. Ele era o cara de boas, né? Isso, mas ele era um resmungão e tudo, e não tinha contado muito do porquê. Será que ele foi assim a vida toda? E a gente descobre que ele não foi assim a vida inteira. Ele se tornou uma pessoa mais amargurada ali, tudo depois da morte da esposa, né? E aí ele volta, ele tá banho tomado, cabelinho penteado. A gente nunca viu o Bob desse jeito, né? É, o Bob arrumado. Dava até para sentir que ele passou perfume. Exato, exato. Se a TV tivesse cheiro, né, a gente ia com certeza Exatamente. sentir.
Dava para sentir o Bob que parecia que ele ia para uma entrevista de emprego, bem arrumado, bem Exatamente. alinhado, a barba bem feita. Como você colocou É. bem, nós conhecemos aí um pouco da história de Bob Singer e da esposa do Bob, das escolhas que ele teve que fazer, das coisas que ele se martiriza e se culpa e o que foi transformando ele nesse cara que tem um bom coração, mas é resmungão. E tudo isso é obra do Cavaleiro da Guerra. Então, é o Cavaleiro da Guerra tentando destruir o psicológico, que é a força maior que é a luz que cada um carrega. O Bob, como um padrasto dos rapazes, não ficaria fora dessa mira. Agora nós vamos para Pink Floyd, Dark Side of the Moon, Mas um excelente álbum. Se vocês não conhecem, procurem. Sunny e o Dean, eles acabam ser mortos por caçadores e vão para o céu. Lá eles conseguem reviver as melhores memórias, mas o Castiel os instrui a encontrar Josué. Aonde estaria Josué? No Jardim do Éden. Mais aí um cenário bíblico que eles trazem para a série para fazer aquela representação, começar a uhum. fechar os arcos, porque até então acabaria para todo sempre agora na quinta temporada. E a exploração das memórias no céu, eles descobrem que Deus, embora presente, ele não vai se envolver na treta. Ele não quer participar, ele quer que as criaturas e a humanidade se resolvam por si. Esse episódio, ele é pesado. Ele parece que vai ser um episódio leve, mas não é. Ele acaba sendo bem pesado. Ele mostra ali o conceito de céu, paraíso, né? Como algo bem solitário, né? E no sentido de também de pessoal. Ele é solitário de cada pessoa tem um céu, né? E nesse episódio, eles têm essa percepção, né, de um lugar solitário. O Dean não tá com o Sam. Ele tem que encontrar o Sam, né? Eles foram pro céu, mas cada um tá no seu céu, né? Eles têm que se encontrar. E ao longo da estrada, o céu do Dean é uma estrada. Olha só, como é muito pessoal, né? É muito O céu do particular, Dean né? é uma estrada. E conforme ele vai andando, ele vai passando por memórias da vida dele. Sabe aquela ideia do minha vida passou diante dos meus Passou olhos, diante né? dos meus olhos, é exatamente isso. Então ele vai vivendo, ele vai revivendo aquelas memórias, né? E até que ele, né, ele guiado pelo Castiel no rádio do Impala que ele está dirigindo no céu, ele consegue, né, encontrar a saída, né, se encontrar ali com o Sam. Eles revivem aquelas memórias felizes, né? E esse episódio toca a versão original de Knocking on Heaven's Door, né? Isso, Bob Dylan, Do Bob Dylan, e porque tem tudo a ver, batendo na porta do na céu, porta do né? céu. Então é um episódio meio triste, porque eles acabam deixando de viver outras coisas ali, e É. mostrando que ir pro paraíso não é tão interessante assim. Isso, Exatamente. obviamente, na Nessa, né, nesse mitologia episódio da. eu deixar claro que eles abriram mão de tudo e todos em favor de uma jornada, e essa jornada levou eles para lembranças da própria jornada. Quer dizer, eles têm Isso, poucas exato. coisas deles a consumir, a visitar. Quer dizer, eles não viveram, eles abriram mão. E aí nós podemos até fazer um link, fazer uma analogia, convidar a galera que está assistindo a gente a refletir. Claro que de forma diferente, mas eles agiram igual ao Jimmy. Eles também tinham um propósito que se tornou o propósito de vida deles. Então eles acabaram abrindo mão de tudo e todos em nome desse propósito. No caso do Jimmy do Castiel era servir o Senhor. No caso Uhum. do Jim era achar o pai, continuar o legado do pai, proteger o Sam, que ele sempre foi o cavaleiro de armadura brilhante para o Sam. Mas aí até que ponto tudo isso custou tudo para ele, né? Pois é, exatamente. Então, é um episódio, como eu falei, que parece que vai ser um episódio bobo e tal, mas ele é bem profundo, esse episódio. Eu gosto bastante, principalmente a parte em que toca Knock on Heaven's Door. É uma parte bem tocante É legal, é legal. E Muito bom, realmente muito a bom. trilha sonora é mais um Winchester, né? A trilha sonora vem aí Exato. para complementar e para Muito bom. coroar essa história. Você tá na direção do Impala, eu vou ali buscar o meu Pringles com uma dose de café mais forte, porque agora o barato vai ser louco, agora nós estamos chegando na descida, e aí nós vamos para a próxima parada, para o próximo capítulo, que será Vamos aqui para o episódio 18, já, vamos deixar o 17 para trás aqui, rapidinho. Apesar de ser um episódio interessante, eu queria já
a encaminhar a gente aqui no episódio 18, a menos que você tenha alguma pontualidade do episódio 17 que você Não, queira não, o ressaltar. 19 é interessante, o 19 só aponta valores e escolhas que a gente já entendeu que eles vão fazer, e eles já entenderam isso. Então, Uhum. o que acrescenta nesse episódio, eu vou deixar para que vocês que estão acompanhando a gente, assim como a gente fez no capítulo anterior, na temporada anterior, vocês assistam 99 Problemas e venham comentar com a gente o que vocês acharam, por que vocês acharam que foi um dos que nós pulamos nessa reta final. Então, nesse episódio, já no 18, o Point of No Return, né? O ponto sem retorno. A partir daqui para frente é só para trás, né? É Não só tem, para trás. não tem mais o que fazer, né? Esse episódio, os anjos, eles já estão ali nas últimas esperanças deles mesmos, né? De levarem a história adiante. E eles estão tentando convencer o Dean a dizer sim pro Miguel. Ele tem que dizer sim pro Miguel, né? Então, esse episódio, ele traz uma reconciliação com o Sam, portanto, ele é bem importante, né? Não dá para deixar. É bem emocionante esse episódio. E ele marca ali um renascimento de fé, né, do Dean em relação à humanidade, né, a dar sequência pelo que estamos lutando, né, o que que a gente está tentando salvar, né, então esse tipo de questionamento o Dean tem e eles vão sendo resolvidos, respondidos, né, e é um episódio bem bacana de assistir. Né? E você fica naquela, será que ele vai dizer sim? Será que, É né? verdade, é verdade. E aí, o que acontece? O Zacarias, ele precisa ter um plano B. Ele não confia 100% que o Dean vai dizer sim. Então, ele ressuscita o Adam, que seria quase que o plano B dele, a casca alternativa de Miguel. Quando Exato. o Adam retorna, tem o confronto do Dean no Zacarias, a morte do Zacarias e a decisão do Dean de continuar lutando. Quer dizer, agora o céu tem um plano B. Uhum, O tio Lu uhum. não tem um plano B. O tio Lu ele vai continuar investindo todas as fichas dele no Sam. E aí depois de Point of No Return, vamos para onde? Hammer of the Gods, Hammer né? of O the martelo Gods, dos deuses. nosso grande Thor, o martelo dos deuses. Vamos pregar todo mundo. Esse episódio, o título, né, Hammer of the Gods, é uma referência a Led Zeppelin, também uma frase, não exatamente o título da música, né, mas uma frase de Led Zeppelin. Então, tá o tempo todo, os títulos dos episódios vêm aí embebidos, né, do universo que compõe o Supernatural, né, inclusive a Aham. trilha sonora, né. Mas esse episódio é interessante porque ele se passa no hotel. E nesse hotel, a gente vê lá várias deidades de várias mitologias, né? Que se reuniram ali porque eles querem. Eles entendem que, ó, tá acontecendo o tal do apocalipse bíblico lá cristão. Vocês estão ligados o que que é isso? Aí eles chegam na conclusão de que a gente precisa. Ó, isso aí vai dar ruim pra todo mundo. Não vai dar ruim só pro Zeus e pro fulano e o hindu, não. Vai dar ruim pra todo mundo. A gente tem que parar essa loucura desses arcanjos aí que eles vai dar ruim pra gente, né? E o Lúcifer aparece nesse. O Lúcifer é um personagem sensacional nessa série, né? É. A gente não pode deixar de falar do grande ator, porque o Sam não deu, não disse sim. Então, o Lúcifer precisa continuar manifesto de um jeito. Ele acha assim como a gente mencionou agora há pouco, o Adam, que seria um plano B pro Miguel, desde de que o Sam disse não, né? Ele conseguiu uma outra casca e vai tentar ficar nessa casca sem fazer com que ela seja destruída até o Sam dizer Mudar sim, de que ele ideia, tem até a ele cabeça conseguir dele que vai persuadir o convencer. Sam, né? Exatamente. Então, enquanto ele não consegue persuadir o Sam, ele tá nessa outra casca. E essa outra casca é uma personificação muito interessante do Lúcifer. Pessoal que é fã da série Lúcifer, me perdoem, mas aquele Lúcifer não é o Lúcifer. Não, ele Você não tem que vende a assistir o história de tio Lu. Supernatural. Eu não Eu já consegui comentei. comprar aquele ator da série do Lúcifer, eu não consegui recomprar como tão convincente por conta da atuação de Supernatural do nosso Mark. Mark.
Exatamente. Ele é sensacional. Aquele cara é demais. Não, Ele é eu acho sensacional. que tudo que eu assisti depois de Supernatural que faz referência ao Tio Lu, pra mim, como não tem a cara do Mark, não é o Tio Lu. Não é, exatamente, exatamente. E Ele aí gravou muito o O personagem. Adilson colocou bem, nós temos ali a Vishnu, nós temos Odin, nós temos Kali, nós temos Ganesha, todo mundo ali tentando ver em que momento a gente tem que intervir, porque vai dar ruim. O Sun e o Odin, eles são feitos prisioneiros nesse hotel. E aí nós temos o Isso, retorno do Gabriel. O Gabriel que, enfim, revela o plano e se sacrifica heroicamente pelos Winchesters, até exato. para tentar convencer o Jim que a hora que eu precisar de você, ó, eu tô fazendo por você, faça por mim, né? Meio que para deixar tudo isso entendido, subentendido. E aí eles conseguem, enfim, a chave para deter o Tio Lu. Eles conseguem uma arma que pode pôr o Tio Lu de volta na gaiola. Eu já Esse, tomei. Diga. não, só para não deixar de mencionar que todos essas deidades que aparecem, eles são dizimados pelo Lúcifer, Sim. né? Não, não sobra pedra sobre pedra, não tem semideus sobre semideus, não tem nada, ninguém dá pega pro Lúcifer ali, Ah, não, né? todo mundo vira farofa, não tem jeito. Exatamente, né? E aí a gente percebe o quê? De segundo a mitologia da série, a disparidade que é entre uma deidade, né, um deus pagão, em relação Há um ao poder arcanjo. divino dos arcanjos, né? E aí você pensa, imagina Deus, né? né? Exatamente. Você imagina o poder de Deus e se pergunta onde diabos ele está, por que que ele não toma partido, por que que ele não faz alguma Exato. coisa, por que que ele não acaba com tudo de uma vez, ou então ajuda o Sam e o Jim, ou então volta para o Sam e põe ordem no barraco. Quer dizer, a gente começa a ficar bravo, entre aspas, com Deus, pela Mas falta é de verdade, atitude dele. E é aí eu vim verdade. encaminhar a gente para o episódio 20, The Devil You Know, o diabo que você conhece. É, o diabo conhecido, né? Exatamente. E aí nós vamos conhecer um cara que também ganhou nosso coração, que também a gente gostou muito, que também tem, eu acho que ele tem um pouco do que o Mark empregou no Tio Lu, ele tem aquele sarcasmo, ele também lembra um pouco o Fred Krueger, ele lembra essa coisa de eu sei o que eu tenho que fazer, mas a farofa é pouco, o meu pirão vai ser sempre o primeiro. É o demônio chamado Crowley, Crowley. que oferece ajuda aos irmãos para confrontar um demônio chamado Brandy, que esteve envolvido com o tio Lu no passado do Sam. Quer dizer, ele está começando a se aproximar de novo. Nós estamos no episódio 20. Como o Adilson disse, daqui para frente é só para trás. Então imaginem que agora a ladeira está mais íngreme, agora é mais para trás e mais para baixo e não tem como dar bom. O Crowley começa com as alianças, começa a tentar ganhar a amizade dos irmãos, a confiança dos irmãos, e aí a coisa degringola. Você tem alguma coisa para complementar daí ou nós vamos seguir? Não, o Crowley, ele não dá pra ir muito pra frente sem falar um pouco mais do Crowley, né? Aham, Porque quem assistiu a série tem uma relação no começo, como ele se coloca, bem ambígua. sim, Né? É um personagem que você gosta das cenas que ele aparece, mas você sabe que esse cara não é flor que se cheire, né? Não à toa ele é um demônio, né? Então, ele prova ali, ele é um aliado dos Winchester, porém, todavia, contudo, com uma coisa bem ambígua mesmo ali, e ele tem em si um ar manipulador já. Você já sim. percebe que ele é manipulado, A gente né? já vê que ele parece a Ruby, né? Ele tem o charme que a Ruby tinha, né? Exatamente. Então você vê que é uma coisa muito assim do folclore dos demônios, é que é essa habilidade que eles têm de seduzir, de convencer, Sim, né? De a é, persuasão, né? a persuasão deles, são quase vendedores, Eles né? te fazem acreditar numa coisa que eles querem, fazendo você pensar que a ideia foi tua. Exato, exato. E aí, qual que é a proposta dele? Por que, que ele é tido ali já como um aliado? Porque ele fala assim, viu, vocês não querem os outros caçadores? Queremos. Eu sei como encontrar. Faltam dois, não é? Isso, faltam dois, eu sei como encontrar. Então ele entra com essa proposta de vou ajudar vocês a encontrar os outros cavaleiros. Vocês precisam deles, né? Já sabemos ali nessa altura do campeonato que eles precisam dos anéis, né? Aham. Né? Não são os anéis de poder de Tolkien, como você já referiu, Não, não, não. mas, Esqueçam, mas tá esqueçam. bem por ali também, né? Tá bem numa uma Sim, referência sim, sim. interessante.
eu entendi mais como uma homenagem do que como uma referência, né? Sim, É, sim, é com bem. certeza, com E agora certeza. nós vamos para o Iron Maiden. Agora nós vamos para o episódio 21. 2 minutes to midnight, 2 minutos para meia-noite. Já deu ruim, já não tem mais o que fazer. O que eles têm de informação tem que bastar para dar um fim nisso tudo, para voltar o tio Lu para a gaiola. Porém, todavia, contudo, o tio Lu ele foi nerfado, né? Porque nós vimos todo o poder dele, o que ele consegue fazer. Ele poderia ter acabado isso no capítulo 3, né? Ele Verdade, poderia verdade. ter resolvido tudo no capítulo 3, mas até ele tinha que cumprir o roteiro, cumprir regras, né? Tinham regras para que o apocalipse acontecesse e tudo mais. Então, até os devaneios do tio Lu estavam sobre as ordens, sobre as leis de Deus, né? Você vê como é contraditório tudo isso, né? Até ele precisava seguir um script, seguir um roteiro, acompanhar várias coisas. E aí nós temos os dois trabalhando para conseguir os anéis restantes. Nesse aparece um Exatamente. cavaleiro muito legal. Eu vou deixar que o Adilson fale mais sobre esse episódio. Nesse episódio, as coisas que tinham que acontecer acontecem porque o confronto final está perto. Mas e aí, Adilson? Que cavaleiro que se apresenta num episódio que chama 2 minutos para meia-noite? Esse episódio é um dos mais memoráveis de todas as temporadas aqui, de todas as temporadas, né? Que é a aparição do Cavaleiro da Morte, né? E você falou ali sobre embate, tudo, confronto, e eles se preparam para um confronto com a morte, né? E a aparição só da morte, já a entrada dele com aquela musiquinha, tudo em câmera lenta, a pessoa que toca nele morre no meio da rua, né? É tudo muito teatral, assim, muito. É sensacional. Acho que a aparição de personagem, uma das aparições de personagens mais extraordinárias, assim, de Para mim, ela séries. está no nível do Anjo do Senhor. Sim, é, a dele como o do Castiel. Boa, boa Exatamente. referência, Para mim, se a exatamente. gente fosse trazer um contraponto de aparição magnífica e memorável até essa temporada, lembrando desse primeiro arco das 5 primeiras temporadas, é Anjo do Senhor e a Morte, né? Exatamente, exatamente. E é interessante que, assim, é um personagem que, em teoria, ele tá do lado oposto, né? Mas ele ganhou tanto o coração dos fãs que, assim, depois do elenco principal, ele é um dos personagens mais referidos, né? O ator, né? O Julian Riching, ele é um dos atores mais referidos da série. Quando se pensa em Supernatural, ele é uma das figuras que mais representa a série, Sim. né? Fora, obviamente, os irmãos Winchester e o próprio Castiel, Ah, não, né? Ele tá sempre tirando o como os primeiro elenco, referidos. é ele, né? Aí nós podemos É. colocar nesse panteão que para mim está no mesmo nível. Ele, o Mark e o próprio Crowley. O Crowley, exatamente. O Crowley, ele perdura ao longo da série, a gente vai chegar nisso, né? Mas a morte, como ele tem participações esporádicas, né? Fica sempre aquele negócio de podia ter mais um episódio com ele, Sim. né? É muito interessante de ver isso. E a conversa que o Dean tem com a morte é interessante. Ele se preparou ali psicologicamente para enfrentar a morte e tudo. No fim, a morte vira e dá o anel para ele. Exatamente. Você só tem que fazer uma coisa por mim. Você tem que ser a morte por um dia. Só Exatamente. isso. A morte ela é tão sensata, ela é tão. Eu acho que sensata é a melhor palavra mesmo, que ela entende que a guerra está acontecendo, ela entende a importância da participação dela. Ela escolheu Uhum. um lado diferente de todo o resto, porque até agora anjos não escolheram lado, os demônios estão aí tocando o zaralho, o tio Lu ele quer fazer o que ele quer fazer. Quer dizer, o único que. O primeiro que chega e fala: peraí, depois do Castiel, que já está na luta, mas falou: ó, você precisa do anel? Eu te dou o anel, o preço é esse. Ele paga, é muito legal. É muito bom esse episódio com o Dean sendo a morte, né? Traz de volta a Tessa, Aham, né? A ceifeira, que é uma ceifeira muito lindinha, né? Então ela é. acaba se tornando aquele dia também. Então, vira e mexe, ela acaba reaparecendo, Até né? essa tem uma coisa meio de Joe, meio Ellen, né? Parece que ela é prima da Joe, né? É. Ela Uhum, passaria bem uhum. por prima da Joe. Ela tem uma docilidade que é incompatível com a função dela, né? Exatamente, exatamente. Só para não perder a referência aqui, falando de referências, né, como a série sempre traz, a primeira vítima que o Dean tem que levar
ele quer sair, ele quer entender o porquê, né? O que está acontecendo, mas por quê? O que que é isso, né? Mas o que é a morte? E o que é a vida? Uma coisa, né, meio. Ele faz uma pergunta assim para ficar meio filosófico pro Dean, o Dean fala que tudo é poeira ao vento, né? Dust in the Aham. wind, né? Referência a uma Dust in música the do Wind. Kansas, né? Então, sempre se tem essa. Aí, e a vítima reconhece e fala: então é só isso? A gente vive para no final é uma música do Kansas, né? É. É muito legal ver essa Cinzas a referência cinzas, sendo do pó ao reconhecida pó e Dust in the do Wind. pop. Uma senhora homenagem Exatamente. ao Kansas que É. deu vida. Eu acho que sem essa música não teria o charme que tem. Eu acho que foi um momento de inspiração de Chuck, a galera que Muito montou bom. esse trilha É. sonora. E nós estamos indo agora para o Canto do Cisne. O Opala daqui a pouco precisa encostar. Nós vamos finalizar essa temporada épica que acaba com o primeiro grande arco. Para mim, se tivesse terminado aqui, estaria ok. Agora nós temos mais dois trechos desse para percorrer ainda. Então já convido vocês para ir conhecer ampliadamente o canal do Adilson. Eu tive uma participação especial lá, maravilhoso. Ele traz pessoas inteligentes, interessantes, assuntos muito atuais. Então inscrevam-se, deem uma força lá, divulguem ampliadamente para a galera que vocês conhecem, para a galera que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Eu convido você que já é assuntando filmes e afins, você que já está comigo na estrada até aqui, que me ajudou a chegar até aqui. Primeiro eu agradeço todo mundo que está se inscrevendo, que está participando. Convido vocês a dar um pulo lá no Ampliadamente. Então, minha casa de veraneio, eu sempre estou por lá, sempre estou participando, estou ajudando, estou no chat. Então vocês precisam muito conhecer o Ampliadamente. Nós vamos agora para o Canto do Cisne. E aí, claro que meu convidado mais que especial vai fazer as honras de introduzir para vocês as experiências, expectativas e a deveras frustração do que foi o episódio 22. E aí, Adilson, pode sentar no carona, eu estou na direção do Impala, sinta-se Bora. à vontade. O episódio 22 aqui da nossa quinta temporada, ele é para mim, ele é um misto de conclusão com algo que deveria ter concluído. Eu tenho a sensação de que a série devia ter acabado aqui de fato, né? Ele tem um nuancezinho assim no finalzinho, eu vou chegar lá, né, de despedida, né? Mas o que que ele traz, esse episódio? Ele é a batalha final ali com o Lúcifer, né? O Sam, pra se sacrificar, pra prender o Lúcifer, ele resolve se aprisionar junto com o Lúcifer. O plano dele era: vou me tornar forte o suficiente. Então ele volta com a bebidinha lá, né? Começa a tomar o sangue de demônio novamente para fortalecer e se tornar forte o suficiente para segurar o Lúcifer enquanto eles abrem a jaula com os anéis dos quatro cavaleiros e aprisionam lá, porque o jogo dos anéis era isso. Ele é a chave que abre a jaula. Depois é só Isso. fechar ele lá dentro, né? E aí a gente tem o Sam, né, com o Lúcifer num momento em que ele diz sim pro Lúcifer, e é uma coisa que o Lúcifer já tinha dito pra ele, que ele ia dizer sim e vai ser em tal lugar. E foi nesse lugar. E ele disse sim. E deu tudo como Lúcifer queria, né? O Sam, possuído pelo Lúcifer, ele tenta se jogar no inferno, porém, todavia, contudo, o Dean havia aberto, né, com o encanto, né, a porta para a jaula, o portão da jaula, e o Sam lutando. Essa cena é muito legal. Muito, muito, muito legal. E aí a gente vê a qualidade de atuação mesmo dos atores da série, né? Do Jared ali, porque ele tá ali de Sam sofrendo com muita força, muito esforço, tentando segurar, conter o Lúcifer, e aí ele vai se jogar. Mas quando ele vai se jogar no instante, no milésimo final ali, Lúcifer assume o controle. E aí a gente vê o Jared mudando de postura, de olhar, de voz. Cara, é sensacional
essa cena, né? Que aí você consegue até ver o traço do Mark mesmo ali. Parece que ele estudou o Lúcifer do Mark, Aham. né? Como que o Mark faria essa cena? Eu até imagino na minha cabeça se essa cena não foi feita com o Mark e ele replicou depois E como ele o Mark depois estudou e fez. fez igual, né? Exatamente, eu acho que pode ter rolado alguma coisinha, porque fica muito convincente, né? Você não Realmente fica muito percebe uma bom. diferença no atuar, porque cada pessoa é uma pessoa, por mais que você seja um ator, né? Você tem os seus trejeitos, e aí ele pega os trejeitos, o lance, o olhar, todos os trejeitos ali do Mark. Então ficou muito convincente de que era o Lúcifer mesmo que tava ali, Sim, sim, e ele sim. fala: desculpa, Dean, não vai rolar, né? E ele acaba, não, ele nem mata o Dean, ele só desaparece, né? Ele larga o Dean pra trás, porque para Sim, ele não é importante, né? E na cabeça dele não era importante, mas mal sabe ele que ele não matou o Dean, não deu o fim do Dean ali, porque ele não ia conseguir dar um fim no Dean. Se ele tentasse fazer alguma coisa ali, exatamente. algo muito ruim podia acontecer, que seria a proteção do, como já aconteceu em outras vezes, né? Naquela viagem ao passado. Uhum, Do arcanjo Miguel surgir ali e simplesmente automaticamente protegendo a casca oficial dele, como ele uhum. fez com os outros anjos na volta ao passado. É isso mesmo, é isso mesmo. Não, você pontuou brilhantemente e só corrobora o que nós acabamos de falar. A importância do Mark como tio Lu. Não dá para Exato. existir outro tio Lu no nosso universo que não o Mark. Pois é, E aí nós pois é. vemos que o plano B do Zacarias acabou dando certo. Então o Miguel acaba usando o Adam como receptáculo para poder ir nesse embate. E o Miguel vai para a jaula junto com o Sam. E aí a gente termina com mais um monte de interrogação, né, Adilson? Pois é, essa série, esse episódio põe fim em duas coisas da série, né? Um foi a conclusão do arco completo, agora completo, do arco iniciado na primeira temporada. Porque ele meio que se completa na quarta temporada com a libertação do Lúcifer, né? Que era o plano Aham. original do Azazel. Mas a série foi planejada para a quinta temporada com o Lúcifer, né? Então, finaliza ali esse arco da primeira temporada, né? E o segundo arco que ele finaliza é a participação do Kripke, né? Sim. O Eric Kripke deixa a série nessa temporada, nesse episódio. Então, ele deixa de ser o showrunner da série, né? E a partir dali, né, desse final que era o planejado para a série, tudo que acontece para frente já não tem mais a mão do Eric, né? Do cara que criou tudo. Exatamente. O filho agora vai ser criado por outras pessoas, e aí explica muito dos altos e baixos. Eu acho que nós vamos visitar com vocês todas essas temporadas. Tem Sim. episódios muito legais, tem episódios ruins. Eu acho que a partir daí a gente vai encontrar episódios ruins, que não serve nem de filler, que não te agrada em nada, que tá ali só para cumprir tabela. Nós temos vários outros arcos menores começando, eles voltam a trabalhar com criaturas mitológicas, voltam a trabalhar com lendas, voltam a trabalhar com essa ideia até de purgatório. É um lugar intermediário, é a zona cinza dos mortos, e várias crenças acreditam na existência desse lugar, e aí eles trabalham com isso. Eu espero vocês de novo para acompanhar a gente nessa sexta temporada que virá em breve. Já agradeço demais o Adilson pelo tempo, pelo carinho com que ele está fazendo esse projeto. Ele está participando, ele realmente pesquisa, ele vai atrás, ele reassiste, ele fala com toda a paixão de um grande caçador, de um grande fã. Nós já sabemos que a Casa Avelino também é caçadora, não só o Winchester, né? Nós temos aí a Casa Avelino, e também são Exato. grandes caçadores. E nós vamos ver o universo dos irmãos se expandir. Nós vamos ver que eles vão ganhar uma casa, nós vamos ver que vai haver uma separação mais clara entre os caçadores e os homens de letras. Nós vamos ver que o inferno vai ganhar um novo chefão. Nós vamos ver onde que está Deus, enfim, e o porquê que ele não participou. Então tem muita coisa para rolar, tem muita coisa para trazer para vocês. Eu espero que vocês estejam gostando e tenham gostado. Vamos aqui, menção honrosa para o Creep, que eu acho que o universo que ele criou é fantástico, é maravilhoso. Muito Tem bom. muita coisa legal, vale revisitar sempre. Então você não tem o que assistir, tá meio sem nada pra fazer, meu, vai ver, escolhe um episódio qualquer e vai assistir. Você vai se divertir da mesma forma. Supernatural é como o Chaves, né, Adilson? A gente já sabe tudo que vai Exatamente. acontecer, a gente já assistiu 172 vezes, mas sempre que a gente assiste não perde a graça. E você ri da piada antes dela acontecer, né? Exatamente. Então, muito obrigado. O Impala já está se dirigindo para a garagem. Fala o que você quiser.
Quero agradecer por ter chegado aqui nessa quinta temporada com a galera, com você, Orso. Muito obrigado. Galera, realmente visita lá o Ampliadamente. A gente está trazendo as entrevistas aí, bastante coisa legal. O Você já papo tem com um o Orso foi spoiler, Adilson? Você sensacional. já pode adiantar um spoiler do próximo convidado ou vai ficar na surpresa? Nós vamos ter uma entrevista com uma amiga minha ela é psicóloga e ela vai falar sobre bariátricas, né? Ela é bariátrica, então ela vai trazer um pouco desse, qual que é a real, né, sobre bariátrica, tipo o que não te contam, né, sobre a bariátrica. Será que a bariátrica é para todo mundo, né? A gente vai por esse caminho. Eu vou ter também uma entrevista com uma doutora, uma médica pediatra. Eu vou ter também, vou entrar um pouquinho também no papo de ocultismo com outro convidado logo menos. Então, a Legal, gente vai trazendo legal. sempre bastante coisa bem. Quem sabe não aparecer alguma coisa de Supernatural por lá mesmo, né? Exatamente, é uma coisa bem variada, bem interessante, bem inteligente, como eu coloquei para vocês. Eu sou fã do conteúdo do Adilson, eu consumo as entrevistas, eu aprendo muito com o papo que ele promove lá. Convido vocês a conhecerem o nosso papo, o meu primeiro papo lá. Muito bom. Provavelmente teremos mais participações, mas fiquem de olho nessas entrevistas que o Adilson está para agendar. Fiquem de olho, acompanhem ele nas redes sociais, ele está sempre lançando novidades e datas e oportunidades para vocês ampliarem a mente de vocês. É Exatamente. nóis! Valeu! Assuntando filmes e afins.